Boa tarde, meu povo. Terceira vez é pra dar sorte, né? Faz o quê? Não fala nada. Né? Sejam muito bem-vindos novamente à Trilha do Caçador. Esse é o último episódio. Nós somos um grupo de independente daquilo que gostamos de chamar de RPG audiovisual. E RPG, pra quem não conhece, é um jogo de interpretação de papéis, onde eu sou o mestre e os jogadores, meus amigos, encenam os personagens principais. E dessa vez, mais uma vez, a gente vai contar uma história pra vocês pela última vez. Então... Na última sessão da Trilha do Caçador, após vocês finalmente terminarem a investigação no casarão e seguirem derrotando a criatura que aparentemente segurava todos os sentimentos do pessoal da cidade, todos vocês, após seguirem uma pista que dava até a igreja de margem, acabam vendo num ato muito suspeito o padre saindo de uma sala muito específica dentro da igreja. O Johnny não estava com vocês, então vocês, Kane, Billy e Klaus, decidem adentrar até o lugar onde o padre tinha acabado de sair, e depois de adentrar ao alçapão, vocês encontraram uma sala muito estranha, completamente ensanguentada, com a palavra Kutsayer, que foi mais tarde traduzida pelo próprio Billy como lugar sagrado, além de 3 trepanados aparentemente acorrentados e alguns papéis em cima de uma caixa de madeira no centro desse lugar. Vocês veem essa cena inteira enquanto o Billy, em desespero, tenta sair desse lugar de toda forma que ele conseguiria. Mas não essa era a cena. É a única cena que estava acontecendo naquele momento. Além disso, o Johnny tinha acabado de ver a Nessa, e depois de ver ela, depois de todo esse tempo, catatônica e levando consigo aquilo que parecia ser um espelho pro centro da cidade, destampando mesmo, para dar visão a uma criatura que parecia estar tentando esfacelar o espelho. Você vê a sua mãe, ela se aproximando, tentando de todo jeito acordar a sua irmã, que parecia nesse estado, desse transe, que ela não conseguia se retirar. Você até tenta tirar a sua mãe do lugar, tentando se aproximar dela, só que, novamente, vocês continuam naquele lugar, enquanto o Billy tenta de todo jeito subir as escadas e sair. E, como eu havia dito antes da live cair, de repente, as criaturas estão presas por correntes, os trepanados que estavam tentando sair a todo custo para alcançar vocês, eles de repente param. A primeira coisa que você percebe é o barulho das correntes, elas param, e você tentando segurar o Billy, impedir ele de subir as escadas, junto com o Kane. Você olha pro lado e você vê que os trepanados, eles estão olhando para vocês, parados. E o Kane, ele tá do lado. Não, Billy, peraí, Billy, que porra é essa, Billy? Kane. O quê? Kane, Billy! Tá acontecendo alguma coisa. Não. As criaturas pararam. Do Kane. Pede força. Caralho. Ele não deixa, ele é mais forte que você. Ele segura ambos os seus braços. Assim, o Klaus e o Ken, eles estão tentando segurar, mas o Klaus é muito mais só, tipo, tô tentando ajudar, mas você sabe que quem realmente tá te segurando é o Ken. Ele literalmente prende, impede você de subir as escadas e sair desse lugar. E, cara, quanto mais você vai olhando pra esse lugar, mais a sua visão, ela começa a ficar avermelhada, quase como se começasse a pulsar os seus olhos, como se você estivesse prestes a lembrar de alguma coisa que você não quer ter essa lembrança, porque você nem queria ter esquecido dela em primeiro lugar.
eu continuo tentando ali, futilmente, me soltar do Kane. Eu falo, não, eu não quero ficar aqui. Me solta! Por quê, Billy? Me Que solta! porra é essa, Sai! Billy? Ele continua te segurando. Eu vou até as criaturas, como... achando estranho, porque elas pararam. Kenny. E enquanto isso que eu tô falando, eu tô me aproximando e eu não tô olhando pro Kenny. Você se aproxima de uma das criaturas e enquanto você vai se aproximando, elas começam a lentamente a abrir a boca e tentar falar alguma coisa. Você vê que ela não tem cordas vocais. Elas estão em decomposição. E, apesar disso, você consegue ouvir quase como se fosse um grito abafado. Ela, de algum jeito, tentando falar aquilo, apesar da calma no semblante da criatura. Você escuta as 3 criaturas de toda forma. Elas cospem um pouco de sangue por estarem se esforçando a falar. Você, Klaus, nunca na sua vida de treinamento viu um trepanado falar. Nunca. Isso nunca aconteceu. E eu quero que você faça um teste de sanidade pra mim. Porque é uma coisa aterrorizante você não tá preparado pra o que quer que esteja acontecendo. Que merda. Isso é bem interessante ali. Saiu. A DT pra isso é 25. Sentei. É força de vontade? Força de vontade. Então não sentei não. 27. Cara, você consegue se manter, mas continua sendo, cara, muito assustador pra você. Lugar sagrado. Kenny! Ele olha o quê? A gente tem que sair daqui. Por que esse de novo? De novo? Não, tento me soltar de novo. Vocês começam a ouvir gritaria vindo do lado de cima, como se a cidade estivesse gritando por alguma coisa. Mestre, além desses trepanados estarem acorrentados, tem outra coisa nesse salão? Faz um teste de investigação pra mim. É existência ou é intelecto? É existência. 11. 11. Cara, as únicas coisas que você consegue ver é que tem bastante sangue nesse lugar. Não só isso, mas você também consegue ver aquela caixa que eu narrei no centro. Ela tá com aquilo que parece ser alguns papéis jogados por cima dela. Eu quero ir lá, rápido. Cara, você se aproxima rápido e você alcança os papéis. Cara, olhando por cima, eles parecem ser fichas. Fichas? Eu quero É, ver se como são se fosse- semelhantes às fichas que eu encontrei na... Você percebe que eles são semelhantes, como se fossem feitos, tipo, pela mesma São pessoa. fichas como se fossem de Mas paciente. você olha para as fichas e a primeira ficha você vê alguém com uma aparência muito similar à do Bennett. É uma ficha de óbito. Você vê o nome William na ficha e fala sobre a morte desse tal William em uma guerra chamada Guerra de Cônsula. É a primeira ficha. Mano, é igual ao Bennett. Literalmente. Guerra de cônsula. Guerra de Cônsula. Eu olho pra ficha, Você tá com 3 nas mãos, elas são 3. mas são 3 não do mesmo paciente. Não do mesmo, são Eu 3 olho pra essa diferentes. ficha, enquanto as outras estão na minha mão, eu chego... Eu olho pro Bennett. Ele tá de toda forma tentando sair. Que isso, Billy? Calma, caralho! Eu olho eu olho pros dois, eu olho pra ficha, pro Bennett, eu quero olhar pras outras fichas pra ver se são alguém semelhante ao quem eu vi já. Você nessa olha, cidade. a segunda ficha é a do Johnny. Tem algumas informações escritas, data de nascimento, e também tem observações. A primeira observação fala sobre complicações no parto dos gêmeos. E também fala da sua tendência por mitomania, aonde o mesmo continua a citar pessoas e eventos que nunca aconteceram. Como o coice que o Sr. Bill tomou da égua. Ele bota como exemplo. A ficha diz que ele tem mitomania. Você sabe o que é mitomania? Não. Você pode fazer teste de
Hein? É que tu São- viu? Mitomania é aquela pessoa que tende a acreditar nas próprias mentiras. Que vive o tempo inteiro que ela não sabe. Ela acha que tá falando a verdade. Entendi. E tem a imagem do Johnny. Certo, eu olho pra outra ficha, só que agora eu tô olhando bem mais. A terceira filha dela é passado de encontrar na fronteira consular diversos interrogação elas escrito em vermelho esses pontos são pauta de interrogação. Tu não. É onde você restos para Com aquele renite? não. Tá dizendo que ele foi encontrado na fronteira consular. Você sabe que consular é aquele país de guerra que fala sobre porque Certo. Eu. Não. As caixas tem cheias. todas elas em branco. Quero. As fichas eu coloco na mochila o mais rápido possível e eu quero tentar meio que. Teste de força. Teste de... Vou tentar ali. Pra ver se algo. Enquanto eu tô fazendo isso. Escuro! Isso é ele, não! Você consegue uma cultura na boca do... E ele solta Eu saio correndo dali. rapidamente a cena. Segura ele! Tipo, ele atrás de você. Correr. Com isso. No centro. Sabe? Quando essa ameaça. Ela passa. Ele te. Se tivesse a mão você negra e ela vai saindo colocando sobre a continua não. Eu estou empurrado. Vocês nesse meio Acho que de minha mãe. mãe de força essa aí Putz, não, é. puxar mãe ô Johnny ô Nessa minha filha Isso, mãe, depois! a sua irmã ela começa a abrir a boca e taquejar a garganta pra falar alguma coisa. Lugar sagrado. Ela fala. Você não tá falando. E a sua irmã fala. Eu muito vou. Ela. O que? O pai ele. O que? Me ajuda! O que? Me ajuda a tirar minha mãe daqui! O que caralho é isso? Ele aponta pro espelho e as pessoas na cidade elas começam a gritar de desespero por conta da criatura que começa a esfacelar. Conforme as pessoas estão gritando, o Johnny, ele automaticamente, por impulso, ele larga a mãe dele. Eu posso fazer um teste de força de vontade? Pode. Tirei 13. Eu não sei se é suficiente pro Johnny continuar puxando a mãe dele, mesmo com todo o barulho. Cara, você tá sendo afetado não só pelo grito, mas pela cena da criatura. O mundo inteiro, por alguns minutos, ele começa a pulsar à sua volta, à sua frente. Não só pelo fato da sua irmã aparentemente não ser a sua irmã, mas também pelo fato da criatura que tá saindo do espelho não fazer sentido nenhum com a realidade e a existência que você possui. A sua mãe, ela não parece
também de sanidade, assim, e seu pai completamente catatônico enquanto a criatura continua saindo do espelho. Você tá começando a enlouquecer. Eu quero que você role um D6 pra mim e tire isso de sanidade. 5. Putz. Você perde 5 pontos de sanidade. Isso é ruim. Isso é bem ruim. O que você faz? Cara, nesse momento o Johnny, ele cai no chão, tampando as orelhas, tipo... Você cai, você fica colocando a mão, os barulhos eles continuam vindo, as pessoas da cidade gritando de medo, desespero, tentando entender o que tá acontecendo. Enquanto isso, Billy, você sai correndo, se afastando da visão e da vista daquilo que você acabou de encontrar. Eu quero sair dali, eu quero ir pro ar livre. Eu vou correndo em direção à saída da igreja, eu vou esbarrando nas coisas, tropeçando. Eu chego na porta, eu fico enrolado para abrir a maçaneta. Eu enrolo ali. Cara, Encaixa enquanto a você mão. tá ali tentando abrir a maçaneta, você escuta o Kenny correndo atrás de você. O que é isso, Billy? E correndo atrás de você, e atrás dele você vê o Klaus. Quando ele fala que é isso, Billy, aí eu paro por um momento, consigo pegar as maçanetas, viro elas, abro a porta com tudo e saio. Cara, você sai no momento que você abre a porta com tudo e você sai, você olha para as pessoas que estão todas elas na porta das casas delas, todas elas do lado de fora, ou olhando pela janela, ou no centro da cidade, que você consegue ver ao longe, já que não é uma cidade tão grande assim, todos olhando para um espelho aonde aparentemente uma criatura esbranquiçada tá começando a sair. E você começa a ver ela começar a colocar a cabeça dela pro lado de fora e você consegue ver um véu negro cobrindo mais os olhos dessa criatura. Eles brilham em uma coloração amarelada e a boca dela é rasgada em um sorriso estridente enquanto ela continua a sair do espelho. E eu quero que você faça um teste de sanidade, pessoal. Puta merda. Que delícia. 19 mais. 21 total. Você perde um D4 de sanidade. 0. Você tá insano. Eu olho pra aquela criatura, eu olho nos olhos dela, na direção dos olhos dela. Eu caio de joelhos no chão. Porque isso de novo? Não! O Kenny, ele finalmente alcança, ele coloca a mão no seu ombro. Que isso, Billy? Que porra é essa? Ele olha pro lado e você vê que ele paralisa. Você vê os dois do lado de fora. Billy! O Billy de joelho, o Kenny paralisado, olhando pro centro da cidade, na porta da igreja. Eu procuro minha arma na minha cintura. Você não tá com ela. Eu começo a olhar minha roupa assim, procurando pela arma desesperadamente. Não tá ali. O que foi? Eu vou me aproximo e seguro o Billy. Billy, o que foi, Billy? No momento que você sai, você olha pro que ele olhou. Eu vou primeiramente no Billy. Tipo, se eu vejo que ele tá olhando pra um lugar, aí sim eu olho. Você Vê vê que ele tá estagnado, Você vê o tá que eu parado. acabei de narrar, essa criatura saindo do centro do espelho, como se ela estivesse tomando forma. E isso não é um ancorado, isso é um recordado. Quem? Eu boto a minha mão na minha arma. Quem? Ele tá, tipo, olhando assim e dando uns passos assim pra trás. Eu quero que você faça um teste de percepção pra mim. Percepção. 25. Você olha ao seu redor e olha pra criatura. Você de relance vê que tem alguém no teto da igreja atrás de você. Você olha pra quem é? Olha. Você vê alguém vestido completamente em mantos negros. Pelo tamanho, parece ser uma criança.
tá vestido um manto por cima da cabeça e segurando um livro. A capa do livro é completamente negra, mas é chamuscada. Quase como se o livro tivesse entrado em combustão e você não consegue ver os olhos, o nariz, o rosto, mas você consegue ver o sorriso de quem quer que seja que tá olhando essa cena. E tá olhando pro centro da cidade, tá acima da igreja. Na hora que eu olho pra essa pessoa, eu tiro, eu me desarmo, eu pego a arma, né? Eu saco ela. Que eu quero olhar pra criatura. Eu posso tentar rolar um indicídio pra saber qual aspecto ela é ou tá muito distante? Você não consegue ver porque ela ainda não saiu por completo. Ah, ainda não saiu por completo. Mas ela pelas colorações você pode julgar o que você acha que é a criatura. Ok. Você vê no centro da cabeça dela aquilo que parece uma auréola feita de olhos amarelados. E os olhos também são amarelados. Os olhos da criatura. Certo. Kenny, em cima da igreja, quando eu falo isso, eu já começo a correr. Tá muito distante esse... Cara, tá literalmente em cima da entrada da igreja, que vocês acabaram de passar, e tava olhando pro centro da cidade, mas quando você percebe ele percebe você, ele olha pra você, você ainda não consegue ver o rosto, mas você consegue ver a boca. Para de sorrir e fala alguma coisa baixo. Você pode fazer um teste de intelecto pra ler os lábios. Eu vou fazer isso. Intelecto 17. Ele fala: o que é existência? E ele tá ali e volta a olhar pro centro da cidade, depois de ter falado isso pra você. Quando eu percebo isso, eu fico assustado e quero ir correndo. Eu quero ir pra essa parte de cima da igreja. Eu vou Ok. Você vai ter que fazer um teste de atletismo pra mim pra poder subir na parte de cima. Pode fazer. Calma aí, deixa eu ver quanto que é. Atletismo, Uhum. agilidade ou é atletismo só? É agilidade e atletismo. A disciplina sempre vai vir com um atributo. Ok. 19. 19, você consegue se pendurar e começa a subir na parte de cima da igreja. Enquanto isso, o Kane ele não consegue se mexer porque ele nunca viu essa porra na vida, tá olhando pra criatura com a mão ainda sobre o ombro do Billy e o Billy tá enlouquecendo. Você sobe na parte de cima da igreja e no momento que você sobe, não tem mais ninguém ali em cima. Eu vejo que você não deixou nenhum rastro ou algo assim do tipo. Você olha em volta, você vê o lugar onde ele tava, você não vê nada. Tem mais nada lá, nem É como se fosse só simplesmente tivesse sumido. dali. Eu vejo que os dois estão parados. Mesmo quando eu falei com o Kenny e falei com o Billy, eles não estão fazendo nada. E isso é tempo suficiente pra criatura ela sair do espelho. E no momento que ela sai do espelho, a Nessa olha pra criatura como se estivesse esperando algo. E uma das mãos da criatura agarra o ombro da Nessa. E a sua mãe tá olhando, ela olha primeiro pra mão que ela vê, ela olha pra criatura. O que é isso, senhor? E começa a entrar em desespero da criatura. Mas ela não perde a compostura. Ela olha pra criatura, só que a criatura tá segurando a filha dela. A criatura, você vê que agarra a roupa que a Nessa tá utilizando por uma e com a outra mão que tem abaixo do pulso dela, ela tenta agarrar o pescoço da Nessa. No momento que ela toca o pescoço da Nessa, a sua mãe, ela segura o braço da criatura. Eu não sei o que você é, mas você não vai segurar minha filha assim, não! E começa a tentar fazer força, prender a mão da criatura. Johnny, o que você faz? Mano, nessa hora, eu vou só tentar empurrar com o peso do meu corpo a minha mãe. Eu sei que isso não é seguro. Eu provavelmente vou morrer, mas eu sou o homem da casa. E eu vintei. Caralho. Eu cara. vintei. E eu tirei 19, mas você vintou, então...
Cara, descreve como você derruba sua mãe. Cara, eu vejo ela indo pra cima da criatura. Bate um desespero. Por um momento, eu tô ouvindo o som de todo mundo gritando da cidade. Isso me sobrecarrega muito. A visão da criatura, a existência dela sendo inferida na minha. Isso começa a mexer comigo. Quando eu vejo ela pondo as mãos na criatura, eu penso, não. Minha mãe? Não. Eu corro. Como eu nunca corri na minha vida, eu vou até ela, eu empurro ela com o ombro. No momento que eu vejo que a criatura possivelmente está pra reagir à ação da minha mãe, eu me jogo pra que, tipo, qualquer coisa que fosse cair em cima dela, caia em cima de mim. E eu empurro ela com o peso do meu ombro. E derrubo ela dali de onde minha irmã tava, embaixo da árvore que tem no centro, né? Cara, você derruba sua mãe, ela solta, ela se assusta, ela olha... Johnny, o que você tá fazendo, menino? E toda ação tem uma consequência. A sua mãe, ela tava segurando a criatura e a sua irmã. E quando ela cai, ela solta ambas. A criatura, ela tá com a mão no pescoço da Nessa e ela agarra e começa a levantar a Nessa do chão. Você vê a criatura trazendo a Nessa pra próximo, fazendo ela olhar nos olhos dessa criatura que continua com aquele sorriso estridente no rosto. Existência é nada. Você vê que ela segura o pescoço da Nessa e um miasma frio, ele começa a se espalhar por todo o ambiente e ele começa a transformar a sua irmã, pouco a pouco, em pedra. Ela segura o pescoço e, enquanto vai transformando em pedra, e quando vai chegando próximo da boca, a Nessa continua falando. Você consegue ouvir a garganta dela ainda forçando mais, tentando, apesar da garganta mesmo estar se transformando em pedra, ela continuar tentando falar lugar sagrado. Você vê a sua irmã se transformando em pedra. Não só isso, mas você vê que enquanto ela vai se tornando essa estátua na sua frente, ela também, pouco a pouco, vai se tornando uma nas suas memórias. E você, pouco a pouco, começa a esquecer o rosto, o nome. Você provavelmente esqueceria tudo se você não estivesse vendo essa pessoa sendo consumida na sua frente. E no momento que ela se transforma completamente em pedra, a criatura estoura. E a sua irmã agora não passa de uma pilha de pó na sua frente. E apesar da sua irmã ter sido varrida da própria existência, a sua mãe, ela grita em desespero, olhando e tentando juntar os pedaços da sua irmã no chão. Não! Não, não! Não, não, não! E continua tentando. Não, não, não! O que você fez? Olhando pra criatura que limpa os dedos com o que era a sua irmã. Klaus, você tá em cima do telhado enquanto essa criatura faz isso, e as pessoas da cidade, elas começam a andar pra trás, todas elas assustadas, enquanto a criatura, ela começa a olhar pra todas as pessoas da cidade com um sorriso estridente no rosto. Eu desço. Eu desço mais rápido. Teste de agilidade. 18. Você dá um salto da parte de cima da igreja e você alcança o chão. O Kane, ele continua olhando. Ele tá tentando alcançar o bolso, a soqueira, só que ele não consegue achar a soqueira porque ele não tá olhando pros próprios bolsos. Ele tá catatônico olhando pra criatura, assustadíssimo. Eu vou até o Kane primeiro. Eu olho pro Kane, eu boto as minhas mãos no ombro dele. Kane, sai dessa, Kane, eu preciso de você. Sozinho eu não vou ser capaz de ajudar todos eles. Kane! E eu quero dar um tapa de costume na cara dele, pra ele sair dessa. Faz aí teu Famoso tapa medicinal. Psicologias. Com destreza. Teste. 27.
Cara, você dá um puta de um tapa na cara do Kane, ele começa a voltar assim, ele olha na sua direção. Vamos. Mas e o Billy? Ele aponta pro Billy que tá no chão. Eu vou fazer a mesma coisa. Coloca a mão na cabeça assim, Billy! Vai pra casa do avião! Eu vou pousar sozinho, vai! Ele começa a gritar, colocando a mão na cabeça. Vai logo, Billy! Eu vou até ele, eu quero tentar forçar, abaixar as mãos dele primeiro. Billy, Não, você Billy. tem que viver! Billy, Vai você logo! vai viver, Billy! Eu pouso isso! Você vai viver, você não vai viver hoje! Vai logo, Billy! E eu quero dar um tapa na cara dele também. Comigo é assim. Ou vai, e eu erro. Tirei um. Você dá um tapa na cara dele. Não tem efeito que você espera, mas tem outro efeito. No momento que ele dá o tapa pra você e você fecha os olhos, você abre de novo, você não tá mais em margem. Você tá onde tudo aconteceu e na sua frente você vê o Billy morto, ensanguentado. As partes do corpo dele nem estão completamente ali. Você não presenciou essa cena, mas é quase como se você tivesse ali. Ele tá olhando morto pra você e você tá segurando ele, olhando pra ele, enquanto tudo à sua volta se destrói. Billy! Não! Irmão, continua vivo! Não! Você continua olhando Billy, pra essa cena enquanto ele continua repetindo. você não tá morto, Billy! Billy, você tá vivo! Eu coloco as minhas mãos como no rosto do Billy. Não, Billy! Não, não me deixa aqui! Você A gente tem continua, uma guerra pra ganhar! você continua Não! botando a mão no rosto dele enquanto você vai colocando. As suas mãos elas vão se sujando de sangue. Os seus dedos, você começa a perceber que elas não estão se sujando do sangue dele, estão se sujando do teu sangue. Você tá se desfazendo, se refazendo, se destruindo, se construindo. Você não tá ali, mas você definitivamente tá ali. Enquanto você continua nisso, você percebe que você não tá sozinho. Você segura o Billy e, por um instante, um relâmpago corta o céu e, do outro lado do lugar onde tá completamente coberto para vocês pegarem a cobertura e não tomarem tiro dos consulares, você vê uma criança com a roupa completamente surrada, cabelos ondulados, olhos olhando na sua direção, segurando um livro completamente negro com a capa chamuscada. Ela olha pra você e ela sorri pra você. Eu começo a chorar. Você! Tudo culpa sua! Eu corro na direção da criança. Vocês veem o Billy se desvencilhando e começando a correr em direção ao monstro no centro da cidade. Não, eu não vou deixar. Eu vou tentar correr atrás dele e tentar parar. Você faz isso, o Kenny ele vai atrás também. Enquanto isso, Johnny, você vê a sua mãe tentando juntar os pedaços da Nessa, enquanto seu pai continua catatônico olhando pra criatura que parece estar freneticamente olhando pra todos os lados. Você não queria saber o que ela tá fazendo, mas você sabe o que ela tá fazendo. Porque você começa a lembrar que você já viu ela fazendo isso. Ela tá escolhendo quem vai ser dessa vez. Ela olha pra todos como se estivesse determinando qual é o valor da vida, qual que vale mais, qual que vale menos. Ela tá olhando pra todos como aquele que escolhe qual vai matar. Não. Eu olho para as pessoas da cidade por um momento, toda aquela gritaria, tudo aquilo. Para. Eu não ouço nada. Eu não ouço nada. Mas eu penso no Klaus. Talvez o Klaus consiga. O Klaus lembrou da Vanessa, então talvez o Klaus consiga lembrar de mim. E eu começo a gritar pra criatura. E
Os olhos da criatura fixam em você. Deixa eles em paz! Eva! E ela continua olhando na sua direção e ela escolheu você. Demônio desgraçado! Deixa eles em paz! Seu pai continua catatônico olhando e você continua correndo. O que tá passando pela tua cabeça agora, Billy? Essa guerra. Por causa de uma religião. Só por causa disso, tantas pessoas mortas. Tive que sujar minha mão com sangue de crianças, de mulheres, de idosos, de incontáveis pessoas. Que todas deveriam ser inocentes, mas não são. Todas querem dominar, matar todo o resto do mundo. E essas pessoas levaram tudo que eu tinha. Meu irmão, talvez meus pais, talvez a minha amada. Talvez eu volte pra casa e não tenha mais ninguém lá. Tudo por causa disso tudo. Não. Por quê? É tudo que passa na minha cabeça. Eu quero simplesmente acabar com tudo isso agora. Resolver nesse instante. Não existe vantagem em enlouquecer. Mas você começa a se lembrar de memórias que foram retiradas de você. No início, quando você veio para essa cidade, você achou acontecimentos muito estranhos nela. Principalmente que esses acontecimentos, eles inteiros rodeavam apenas uma criança dentro do orfanato. Não porque você viu ela fazendo alguma coisa, mas porque você já viu aquela criança em um lugar que ela não deveria estar. Em uma guerra que ela não lutou, segurando um livro negro. Um dia, simplesmente por curiosidade, você seguiu essa criança e, como ela era um dos órfãos, ela foi até a igreja. Seguindo mais essa criança, você viu que ela adentrou aquilo que parecia ser um alçapão e, andando até próximo desse alçapão, você espera essa criança sair e, no momento em que ela sai, você vai até o alçapão, que talvez pelo próprio ocorrido do destino parecia destrancado. Você adentra esse lugar e você vê a mesma cena que você viu com Kane e com Klaus. Uma sala repleta de sangue, símbolos e a palavra inscrita em sangue no chão. Não só isso, mas você também viu o Johnny lá dentro, completamente paralisado, catatônico, olhando para o centro daquele lugar que possui uma caixa de madeira, não só isso, mas um livro negro aberto. E você se aproximou desse livro. Assim que você começou a se aproximar desse livro, você sentiu muito frio. Você lembra da sensação. Você também lembra de você não só ver isso, mas também o espelho no fundo desse lugar. E o espelho, quase como se alguém tivesse retirado o pano, se destapou na sua frente e, olhando pro centro do espelho, você vê aquilo que parece ser uma mão se aproximando do outro lado e você sente um calafrio. Você percebe que você não estava sozinho naquele lugar. Além do Johnny, tinha mais alguém naquele lugar. Você olha para trás e você encontra aquela criança. Você encontra o Phineas segurando o livro negro nas mãos. Mas o livro, ele não estava em cima da caixa no centro. Ele não está mais. Quanto tempo se passou desde que eu estou olhando para ele? Você fecha os olhos, enquanto você vai fechando, as cenas elas vão quase como se avançando, quase como se você tivesse perdido parte delas, parte que você nunca vai conseguir recuperar. Você fecha os olhos e você vê o Phineas, você vê ele olhando na sua direção, sorrindo, falando alguma coisa que você não se importa, que você não lembra. Talvez fosse importante, mas
Você só não consegue lembrar. Não só isso, mas você vê uma figura atrás do Phineas. Você vê aquilo que parece ser 4 braços se aproximando e tentando tocar o livro e olhando na sua direção. Um véu negro, olhos amarelados, continuando a adentrar sua mente, a vasculhar memórias. Palavras começam a soar na sua cabeça e você lembra que é a voz do Phineas. Sabe o que seria divertido? E se a gente jogasse um jogo? Eu vou pegar a sua memória e eu vou esconder. Tô me perguntando, aonde eu vou esconder a sua memória? Você basicamente destruiu meu país inteiro. Claro, você não tem culpa disso sozinho, mas parando pra pensar, eu meio que posso culpar você também, não é? Você chegou lá com as suas armas, metralhando civis inocentes. Oh, são só cultistas. Não. Tínhamos casa, tínhamos pátria. Cônsula era um lugar sagrado para todo mundo. Pelo menos os que estavam ali dentro. No começo, eu achei que meu pai, ele não tinha motivo para simplesmente matar todo mundo. Eu achei que era uma decisão exagerada. Eu era príncipe, então, sinceramente, aquilo não iria me afetar, mas eu realmente dei razão pra vocês no começo. Só que aí, de repente, vocês não estavam mais matando só soldados. Vocês mataram mulheres, civis, crianças. Eu vi vocês gostando disso. Não importa se vocês disserem que vocês não gostaram, porque, no fim, vocês gostaram daquilo. Então, por que eu não deveria gostar de fazer isso que eu vou fazer com você agora? Você vê ele se aproximando e colocando a mão na sua cabeça. A criatura, ela estende e você sente enquanto ela começa a congelar as memórias que você tinha daquele lugar e de tudo que tinha acontecido. Não só isso, mas você vê ele pegando e colocando elas em algum lugar. Em alguém. Você vê o Johnny se aproximando. Ele tá chorando. Por que ele tá chorando? Você não sabe por quê. Você não lembra o porquê. Talvez nem o Johnny lembre mais o porquê. E é só disso que você lembra. As memórias, elas vão passando por você como porradas, como se você estivesse furando bloqueios enquanto continua a se aproximar dessa criatura, lembrando do quanto você achava estranho tudo aquilo, de como você no início não entendeu porque fingiu que não conhecia o Phineas. Você só continuou passando por aquilo. Mas depois você finalmente entendeu. Não era ele que estava errado. Talvez você quisesse estar errado. Você é só um impostor. Nem seu nome é seu de verdade. Irmão, quem é você para roubar o nome do Billy? Tenho o mesmo rosto, posso ser ele. Perdi tudo, posso ser ele. Eu não sou nada, então posso ser ele. Quem é você? Quem é você, criatura sem existência, que nem memória tem mais? Mas você consegue lembrar de uma coisa. Você consegue lembrar do seu nome, não é? Então qual o seu nome? William Randall. Tá lá. Você finalmente consegue falar isso em voz alta. E você até queria que a criatura tivesse escolhido você, mas não é você que ela alcança. Ela começa a levantar e se aproximar de você, Johnny, tentando colocar as mãos sobre você. O seu pai, ele acorda daquele estupor e, numa ação desesperada, ele agarra o centro da criatura. O meu menino não! Pula! Você vê a sua mãe segurando, tentando juntar Nessa. Não, minha Nessa não. E você, Klaus, o que você tá fazendo? Eu tô
eu tô Você correndo vê atrás o do Billy Billy. continuando correndo, e enquanto ele vai se aproximando, ele começa a diminuir a velocidade, quase como se ele estivesse lembrando, percebendo alguma coisa. Mas eu vejo na minha frente que ele ia meio que tocar ou pegar o Johnny. Você vê a criatura se aproximando e pegando o Johnny. Se aproximando pra pegar o Johnny, mas o pai dele impediu. Eu olho pro Kenny. Foda-se. Eu tiro eu saco a pistola e eu quero. O pai do Johnny tá muito próximo da criatura, ao ponto de eu. Tá segurando na criatura, tá impedindo ela de se aproximar do Johnny, achando que tá, né? Porque ele Sim, tá meio sim. que sendo empurrado. Então eu quero me aproximar mais e. E quero tentar usar uma expressão na criatura. Eu tô com medo de acertar o. Tô com medo de acertar o pai do Johnny. Eu vou me aproximando, eu saco da mochila o meu livro, meu talismã. E eu olho pra ele. Eu olho pra criatura. Efeito colateral. Você ataca a criatura, pode fazer o seu teste e Ali. você iniciou a briga com o Bichex. Só mudar aqui. Cara, pior que eu não sei se é essa, eu espero que seja. Nossa, gente, tá todo mundo calado. Todo mundo tenso, filho. Foi uma merda. Já foi uma merda, eu sei que não vai acertar. Quanto você tem de iniciativa? Ah, não, você atacou sem... Ela nem tava esperando que fosse atacada. Oportunidade. A merda de não ter um mouse aqui, cara. E outra batalha entre eles dois, de que Calma. Tá. Tudo quieto. E eu ainda botei a música errada. Nós erramos alguma coisa. Pô, cara, desse calor, cara, tá acabando com a minha vida. Padrão. Depois a gente fala o que eu errei também. Tá, você tirou quanto? Eu não esquivo, né? Então... Númerozinho ruim. O bom é que a expressão... Quanto? 12, você acerta. Você acerta. Não, você não acerta. Caralho, eu vi aqui agora. Não, você não acerta, não. Você até tenta, só que você meio que erra a direção da criatura e você não consegue usar o efeito colateral. Você pode tirar o custo, mas você chama a atenção da criatura. Eu faço Tá de utilizando novo. expressão na frente dela? Eu vou fazer de novo. E Eu quero chamar a atenção da criatura. agora a gente vai rolar a iniciativa porque todos vocês vão entrar na luta contra a sacerdotisa. Jonas, eu te odeio. Jonas, eu te odeio. Todos te odiamos, todos. Cara, eu Sem saiu fazer do- tanto. Ela já saiu do. O espelho. Eu posso fazer antes. É porque eu não sei se é uma ação livre, uma ação de movimento, mas. Eu queria rolar um misticismo nela pra saber qual é o elemento. Por mais que eu já tenha uma dedução que eu. Pode rolar. Fala ali, meu irmão. Fala esperto, por favor. Vintei. Eu tirei um, ele tirou 20 aqui. Vintei. Eu tirei 10, fiquei na média. Peraí, vocês rolaram o quê? Iniciativa. E não, a gente iniciativa rola. vocês têm, caralho. Ah, é verdade? Ah, mas é que eu e ele temos a mesma iniciativa. Ah, então quem começa de vocês? Eu ele. comecei. Quanto vocês têm de iniciativa? Só Tem pra saber. 5. 5. Porra. Eu também tenho que rolar, então. Eu tirei um. Eu tirei 20. Constantes do universo. Eu tirei 4. Eu Você tirei... tirou quanto? 5. 5, eu tirei menos que isso. Então, primeiro, Klaus. Kane é sempre o último, relaxa, rapaz. Kenny vai depois de mim? Kane é sempre o último, é muito merda a iniciativa. O William
William. Depois vem o... Não, aí vem a criatura. A criatura, depois eu, depois o quem? Então, sua primeira ação, ela foi um ataque... Eu tirei 20. Pode dizer qual é o aspecto da criatura? Eu 20. Tirou 20? Ele vintou. Definitivamente ela é ordem. Mas não tem nem... Se tá mexendo com a memória das pessoas, tá fazendo elas esquecerem, é ordem. Esses troços dourados em volta também. É, Essa ordem vagabunda cheio do de cara. coisa dourada, essa porra definitivamente é ordem. É, já eu tava esperando isso. É a sua ação, Klaus. Ela saiu da... Quando eu usei o efeito colateral, ela saiu do pai do Johnny? Não, Ah, ela não. ainda tá... O pai do Johnny que tá segurando ela, impedindo ela de se aproximar do Johnny. Ele nem viu que você usou isso. Ele só tá segurando ela, impedindo ela de se aproximar do Johnny. Eu olho, tem muita gente ainda Estão todos catatônicos, como não tivesse se mexendo? Eles começaram a se mexer, eles querem meter o pé dali, pô. Ah, então beleza. Eu olho pro pai do Johnny. Sai daqui! Mete o pé daqui! Leva sua esposa também e o Johnny! Você fala isso, ele continua segurando. Vou proteger! Não vou deixar você passar! Ele tá segurando, é a sua ação. Tá, vou meter bala. Puxou, vai ter que Mete puxar bala, a arma, né? te amo. Tava com Eu o tenho livro. movimento. Ô, Ô, louco, homem tem sereleleleraras. A sererê, raberê, sererê, brincadeira. esse homem. Homem Ah, tem, já homem que tu tem, tem, homem fala aí. tem. Então, eu não quero nem saber, filho. Mete bala, te amo. Esse cara, mano. A última vez que eu lancei essa, ele vintou, tá? 17. 17. 17. Tá, vamos lá. No acerto balístico Essa é criatura, horrível. ela não teria como se defender, apesar de estar com o pai do Johnny segurando ela. Mas ela tem uma reação, que é muito filha da puta. Você vê que enquanto você tá se posicionando pra atirar na criatura, um dos olhos que tá na cabeça dela brilha mais dourado, olhando pra uma direção, e uma das pessoas que tava completamente em fuga dali, ela para como se tivesse se lembrado de algo, ela vê você e ela sai correndo, e quando você atira, ela pula no tiro e toma o tiro pela criatura. Ela utiliza... What the fuck, velho? O que isso continua acontecendo? Isso que tá... Que isso que tá É acontecendo? culpa do artista. Culpa do artista, culpa do estagiário. No seu... É a ação do William. Eu- Você ainda tá completamente em desespero Você tá... Porra... Eu só quero atacar o que tá na minha frente. Eu quero só acabar com aquilo. Quero acabar com aquilo o mais rápido possível. Então você corre, você começa a ver a criatura, você tá correndo na direção dela. E aí? Eu corro, eu dou um soco nela. Com todo o peso do meu corpo. Mete bala. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É, 6. 6. 6. Você não consegue. Você tenta acertar a criatura, só que ela defende com um dos braços que tá com as faixas negras. Você não acerta ela. É a ação da criatura e ela vai atacar o pai do Johnny. Caralho, tirei um. Não vai não. Pai do Chance Johnny de defende, contra-ataque. foda-se. A criatura, ela tenta alcançar a nuca do seu pai, tentando segurar, mas seu pai, ele tá botando pra dentro, segurando a criatura, forçando ela a ficar onde ela tá. Ela não consegue segurar seu pai. É a ação do Johnny. Cara, vou fazer a primeira coisa, eu começo a olhar assim meio... O que eu faço? Eu pego uma pedra do chão e taco na criatura. Mago nível 1. Vai lá, Mago nível 1. Literalmente. mete bala. Putz, 9, 10, 11, 12, 13. Isso é acerto físico, né? 9, 14.
Cara, você taca, ela Aliás, ela abre a mão, ela não pega a sua pedra, mas ela abre a mão e espalma na tua pedra e você não causa nenhum dano nela, não. desgraça. A ação do Kane, cara, o Kane, ele vai até a criatura, ele veste a soqueira e ele tenta dar um soco na criatura. Ah, agora eu vou ter que ficar mudando de ficha. Nossa, que gay. Ah, deixa eu ver o homem aqui, cara. Vi que minha bateria acabou, então nem pra olhar minha ficha não consigo. Caralho, o homem tem, filho. 15, vamos ver se ele. Se o bicho. Não, o bicho defende. O bicho Mestre, não defende. Mas por eu saber que ela é de aspecto de ordem, tem alguma coisa que... Você usa coisas relacionadas a que não seja a ordem, porque a ordem não vai afetar ela. É basicamente a isso. ordem não vai afetar ela, né? Exato. O Kane, ele acerta o bicho. É um homem, porra, fala dele. Fala dele. Acho que ele causou dano nessa porra. Deixa eu só ver quanto essa porra desse bicho tem de redução. Porra! Dano máximo. Meu amigo. 8. Puta merda. Toma dano. Cara, você vê isso. O Kane, ele se aproxima e ele dá um puta de um socão na cara dessa criatura. Dá um puta de um socão. Tá aproveitando que o pai do Johnny tá segurando. Bateu. E é a sua ação, Klaus. Tá todo mundo assim. Eu sei que se expressões é só eu me concentrar na criatura, no alvo que eu mirar. É que ele vai mais, acertar. mais chance de você acertar uma expressão do que um tiro, já que Do tá que todo um mundo tiro, né? colado Só nessa isso que eu porra. queria saber. Então eu vou de efeito colateral. 2 vezes. Caralho! Não tem foco. Tá queimando, filho. Vai. Não, é só tem. Não, na verdade só uma, desculpa. Eu não tenho mais. Esse cara, mano. 23. Porra, ela toma. Amém, porra. Assim, já dizer, vou ficar tomando também essa porra? Não, é porque é a ordem, né, filho? Tem, porra, mais defesa mística do que qualquer outra coisa. 4 de dano. 4. Dano mínimo Dano. A expressão ela é de quê? de desespero. O efeito que ela faz em mim, meus olhos ficam vermelhos ou eles são amarelados? Você pode escrever. Certo, então quando eu toco no livro e eu coloco meus dedos como se eles adentrassem um pouco e a energia, e sai uma energia amarelada, só que ela automaticamente já fica avermelhada, e quando elas vão de encontro aos meus olhos, quando eu tô olhando pra criatura, eu aponto pra ela e eu estalo o dedo. Efeito colateral. E aí, acerta. Beleza, você faz isso e é a ação do William. Eu tô só tomando essa... Eu vou tentar dar outro soco nela. Não. 7. Só uma coisa, você tá insano, você tem que rolar com desvantagem. Ah, é Então, verdade. Putz. 7. Não, ela defende de boa. Você não acerta ela e agora a ação da criatura, ela vai novamente no pai do Johnny. Caralho, filha da puta. Qual é, cara? Deixa eu matar o velho, mano. Esse cara querendo levar meu paz. Seu pai é o homem, seu pai, novamente, a criatura, ela tenta e não consegue agarrar seu pai. Para ele. Fala dele. Tá aguentando, filho. É a ação do Johnny. Cara, eu vou gritar de novo. Eu sou seu alvo aqui! Me escolhe!
e eu vou correr até a criatura e dar uma cabeçada nela, na barriga. Você tá achando que você tem o Super Dick vai pular e dá. O cara é louco, o cara é louco. Tomei sanidade pra cacete também, tô com menos da metade. Bora. Você vai pular e vai tentar dar uma cabeçada no bicho. Mano, fala aí, filho. E vivemos pra ver Blaze morrer. 20 total. Eu não vintei, mas 20. Cara, total. você tenta, você bate com a cabeça assim no ombro do teu pai. Você nem alcança a criatura. Você pula e alcança o ombro do teu pai. Porra, o bicho tá tipo. É grandão, tem tipo uns 1,90 m, tá ligado? Nem pra dar, tipo, na perna do bicho, pô. Teu pai tá segurando, tá em volta do bicho, pô. É a ação do Kane. O Kane, ele vai meter-lhe a Tem muito bica que eu na falei. criatura, filho. Ah, cueca. Cara, o que tá acontecendo com esse dado hoje, pô? Deus. Não é bom não, tá? Ah, então. Deus O me dado só tá tirando número ruim, seja pro inimigo, Não, é seja pro isso, aliado. é. O Kane, ele erra dessa vez. E é a sua ação, Klaus. certo. Pelo que eu passei estudando e passando por todo o processo, eu sei que eu posso queimar alguma particularidade como vitalidade pra eu usar mais uma vez foco ou não tem como mais usar? Você tem quanto de foco? Tenho 4, preciso só de mais um pra usar. Você sabe que você pode fazer isso, mas você sabe que se você fizer isso, você tá basicamente queimando anos de vida. Eu não quero ver nenhum deles morrerem. 20. Não, mas não Total. foi 20 total. Tá. O bicho toma, o bicho toma. Por favor. É, ele toma. Dano máximo. Porra! Esse cara. 11 de dano. Eu, novamente, vem aquela energia avermelhada, eu estalo o dedo, efeito colateral. Cara, Só você faz e... Pode falar. E quando eu faço isso, como eu estou me queimando anos da minha vida, eu já me ajoelho cansando. E tento puxar a arma como ação de movimento. Você estoura um dos braços da criatura. Você vê que um deles... Ele estourado pro lado. Olho pra criatura, você vai morrer aqui. Ela olha na sua direção e ela Eu não sou fala nada, ela só o seu continua pior com aquele sorriso inimigo. estridente. E vambora. Essa criatura, ela novamente... Não é a ação dele primeiro? É verdade, a ação do William, perdão. Eu não tô conseguindo acertar os socos, então eu vou tentar agarrar ela e jogar ela no chão. Todo mundo se agarrando no bicho. Os caras tão loucos. Em geral, você joga em cima. Você jogando com desvantagem, né? É, pô, não tem como ficar pior. Não tem como ficar pior. É, 6 de novo. Cara, você não consegue agarrar o bicho. Tem, tipo, o pai do Johnny tomou todo o espaço que poderia ter pra poder segurar a criatura. É E o gigante. que ele tá grudado nela, tentando dar soco nela. É a ação da criatura agora e... Agora foi. Ela segura o seu pai, que ele tá assim, ela segura ele pelo pescoço e começa a levantar o seu pai. Ela usa arrepio nele. Danos. Porra. Você vê seu pai começando a virar pedra. É a sua ação, Johnny. Você tá vendo o seu pai na sua frente, virando pedra na sua frente. Ela tá, tipo, com um dos braços fazendo isso. É, Um foi estourado. E como é que estão os outros dois? normal. Eu vou tentar puxar um desses braços, tá ligado? Os caras. Cara, Eu vou brigar com o bicho, é meu pai. Larga o meu pai! Putz, que merda. Não. Quanto? 5. Cara, você se agarra em um e ela faz assim, te solta, você cai de bumbum no chão. É a ação do Kane. Ué, E Kane, o salva aí. O Kane vai tentar chutar a criatura.
Eita porra, velho. Bom número. Amém, amém. A criatura, ela toma. Boa, Deus. Kenny. Mas é físico, ela reduz essa puta. Cara, ele dá um puta de um socão na barriga do bicho e você vê que o bicho, ele cospe um pouco de sangue. Esse bicho, ele tá fudidaço, filho, mas ele não tá morto ainda. É a ação do Klaus. Você faz um teste de força de vontade pra mim. É, exato. 19... Dado, filho. 29. 29, você consegue se manter acordado, de pé, desperto, fudido, mas ainda tá lá. Eu jogo a mochila no chão e troco a munição que eu tenho, porque antes tava de sal, agora eu troco pra de ferro. Porque eu tenho duas ações. Uma ação eu quero mirar, porque eu sei que tem muita gente, e a outra eu quero atirar na criatura. Então você rola o dado com vantagem, já que você tá mirando. Mas a criatura, ela tá toda agarrada, então ela tá, de certa forma, em cobertura. Certo, mas é com vantagem ou eu jogo com nada ainda? Você rola com vantagem, ela tá em cobertura, eu somo isso à defesa natural dela. Tô pedindo. Tirou o número da hora, filho. Não foi não. 20. É 20. 20? 20 você não acerta, ela tá em defesa parcial, ela tá segurando, você acerta o tiro no pai do Johnny. Você acerta. Pô, mas eu não mas errei. você não acerta na parte dele de carne, você acerta na parte de pele dele. Que é aqui que tá se transformando. É a ação da criatura. Não, William. Cara, soco não tá funcionando, agarrando não tá funcionando. Eu vou só. Sai daí. Vocês só Eu coloco estão a mão na atrapalhando. cara dela e empurrar ela pra longe. Desvantagem. Vai tá de sacanagem, cara. Não sai, não. Sai de novo. Não sai. Cara, o bicho, ele. Você tenta, mas ele não se move. Você não consegue mover essa muralha. E agora é a ação do bicho. A ação de movimento do bicho é. Ele estoura teu pai. A ação padrão do bicho, ele olha pro Kane e ele tenta agarrar o Kane. Beleza. Ela agarra o Kane. E ela vai usar arrepio no Kane. Cacete. É, ok. Cara, você vê que ela agarra o Kane, só que o Kane ainda tenta lutar. E no momento que ele tenta lutar, ela com o outro braço segura a mão dele. E quando ela segura, você vê que a mão dele vai se transformando em pedra. Enquanto a mão dele tá se transformando em pedra, ele tá olhando pra criatura e sentindo... Você vê a criatura levantando e transformando o Kane em pedra. E é a ação do Johnny. Transformou... Primeira coisa que transformou foi a mão. Braço. Sua mãe, ela Sai ainda daí. continua tentando juntar. É nessa, não, é minha nessa, Johnny, não. corre! Billy, corre! Vocês têm que sair. Billy! Johnny, sai daqui! Essa foi a ação do Johnny. O Kane, ele tenta se desvencilhar da criatura. Caralho! Mano, ele bota os pés no peito da criatura e
Pá! Ele estoura pra trás, mas no momento que ele estoura pra trás, o braço dele também vai pra tá maneiro. Ele se estoura pra trás, segura o coco, olha assim. Olha pro bicho, o da criatura, esse olho dele e cabeça. A ação. Eu vou até a criatura. Eu quero me aproximar. Tem 2 movimentos. Eu quero me aproximar o máximo que eu puder. E eu quero dar 2 tiros a queima-roupa nela. Se aproxima aí. Vou andando. Vou andando não, vou tentando como eu posso. Vou tentar correr. Vou tentar correr, mas cansando ainda. Eu não posso deixar ninguém morrer. E quando eu me aproximo, eu quero levantar a arma em direção a ela, na queima-roupa e dar 2 tiros. Rola o teste aí. Os 2, mano. Com vantagem. Você tá queima-roupa. Os 2 com vantagem? Os 2 com vantagem, óbvio. Você tá queima-roupa. Vintei o primeiro. Deus te abençoe. 26 no outro. Um foi... O 20 é... O 24, que é o vintão. Você tira o 20, aí você rola o dado e você dobra o resultado. Eu dobro o resultado, então 44 o primeiro. Você rolou o dado? Rolo de novo? Você rola o de dano. Ah, tá. Isso é o dano. Não, tô falando do acerto. O acerto é isso. Vintou, você acertou. O outro, Não, então, o outro. 24. 24. 24 você também Não, acerta. 24 não, desculpa. 23. Você acerta. Esse aqui é o do crítico. Jogo 2 vezes o dado ou só somo e... Você rola o primeiro, aí você dobra o primeiro e o segundo você rola de novo sem dobrar. 20, 13, 26. Tá dando dano, hein, Maria Gadu? Ah, o do outro é dano mínimo. Ah, não, 26 não. É 26 não, 16 mais... É 26, o outro é... 9. Então, 23 o primeiro, 26, o outro é 9 de dano. Você bota a arma no peito da criatura, dá 2 tiros, e no momento que você dá os 2 tiros, e você acerta os 2 tiros, você sente a criatura, ela parando, ela abaixa a cabeça, olha na sua direção, e ela cai de joelhos. Ah, não morre? Você olha pra ela, aquela criatura, e você vê, pouco a pouco, ela desaparecendo desse plano. Ela tá se ajoelhando, né? Ela tá ajoelhada, desaparecendo. O primeiro tiro que eu dou, ela cai de joelho. No segundo, eu boto na cabeça dela. Eu tento olhar nos olhos dela, no que eu acredito. Você pegou o seu pior inimigo. Eu sou um Foster. E Fosters não falham nas suas missões. E eu dou outro tiro. Você dá o outro tiro. No momento que você dá o outro tiro, você esfacela mais a testa da criatura e ela começa a ser consumida. Só que ela não tá se consumindo pro além do véu. Ela tá indo pra outro lugar. Você vê os pedaços dela não se dissipando, mas retornando. Você olha pros pedaços da criatura e você vê que atrás da criatura tem alguém segurando um livro, capa preta, com a aparência e aspecto de estar queimado. E é pra dentro desse livro que essa criatura ela tá indo. Você vê voltando, quase como se formando uma página do livro. Uma página completamente rabiscada de giz de cera escuro. Você vê olhando pro livro e você vê ele tirando a parte de cima, o capuz. Você vê o Phineas, o garoto do orfanato, olhando na sua direção com os carros. Phineas? Por quê? Por quê? Por que o quê? Por que você tá fazendo isso?
Que pergunta complicada. Você No não era... início, eu fiz por conta do William. Vi ele vindo pra essa Quando cidade ele e fala achei... ele olha pro Billy, né? Vou seguir esse idiota e ver o que ele vai fazer. Só que aí eu conheci o Johnny. Johnny, que é meu melhor amigo. E eu comecei a me perguntar: quanto mais ele aguenta perder antes de quebrar? Acho que eu não tive um motivo. Eu tive vários. Mas isso, Foster, isso não tem nada a ver com você. Ele fecha o livro e no momento que ele fecha o livro, as pessoas de margem, elas começam a se transformar em pedra. Todas. Todas na sua frente começam a se tornar pedra. Você vê o Lu, você vê a Finis, você vê o seu Euclides, você vê a mãe do Johnny. Todos eles, pouco a pouco, se transformando em estátuas. Margem sendo esquecida, se tornando uma cidade fantasma. Você olha para todas essas pessoas e em um piscar de olhos, todas elas são pedras. Em outro, você percebe que ele não tá mais ali. Mas o Johnny e o William estão vivos e não se tornaram pedra. Eu guardo a arma. Billy! Johnny! Eu olho, todo mundo vendo pedra sumindo. Eu começo a rir. Não! Não! Billy! Não! Eu olho para aquela criança. Vocês consulares nunca mudam! Vou andando. Não tem criança. Esqueceu? Você não tá em cônsula, você não tá mais matando crianças. Ela desapareceu da sua frente. Estendo minha mão. Ela não tá ali. Billy, ele não tá ali. Nada disso tá acontecendo. Você perdeu a cabeça. Você ainda tá no hospital, só que os médicos esqueceram de te dizer que você tomou um tiro na cabeça e que por isso, mesmo não tendo morrido, você endoidou. Nada disso tá acontecendo, nada disso é real. É mentira, é mentira. Você é mentira, você não existe de verdade. Billy! Eles não são reais. Você Billy, acorda! não é real. Com todas as minhas forças. O que você tá apertando? Você vê ele tentando se Billy! enforcar. Eu vou pra cima deles. Eu quero tentar puxar os braços dele. Billy, acorda, porra! Você vê o Kane, ele se aproximando e tenta dar um puta de um socão com a mão que sobrou na cara do Billy. Tirei 18 mais... 28 mil. Já passei. Já passou? Passei. Ele dá um puta soco na tua cara e o Billy apaga. Cara, no momento que ele dá um puta soco, o Billy ele se desmonta, cai no chão. Ele olha assim. Merda, hein, Klaus? Ele segura o cotoco do braço. O Johnny. O que caralho foi isso? O Johnny. Eu vou até o Johnny, porque eu vi que os dois ainda não se tornaram pedra. Johnny! Johnny! Quando você olha pro Johnny, o Johnny ele tá de pé, olhando em volta. Completamente catatônico, como se ele não te escutasse. Ele olha em volta, vê todas as pessoas da cidade, a mãe dele, o pai dele, a irmã dele, os amigos, todos, a Phyllis, o seu Euclides, todo mundo. Johnny, Todos eles. eu vou me aproximando calmamente. Eu coloco minha mão no ombro dele. Johnny! Johnny! Johnny, fala comigo. Você lembra o nome? Jesse Mackenzie.
quer contar uma memória dela? Você lembra de alguma? Quando a gente escreveu os nomes na árvore, eu lembro que, desde pequeno, eu gostava muito de anfíbios e ela gostava muito de aves. Mas nós dois tínhamos o mesmo amor pelos animais e pela biologia. Coisa de gêmeos, sabe? A gente, um belo dia, tava separado. Eu brincando com Phineas no lago, ela brincando com uma amiga dela perto da floresta. Como uma sincronia de gêmeo ou algo assim, eu cheguei segurando um sapo, ela chegou segurando um passarinho. Nós dois olhamos e pensamos, uau, quais as chances disso acontecer, né não? E aí nós marcamos nossos nomes na árvore nesse dia. O meu Jota com umas perninhas de sapo, o Jota dela com umas asinhas de pássaro. Johnny, sabe a pior parte de você lembrar dessa história? Você não sabe se você inventou ela ou não. Você não faz ideia disso. Você costuma mentir pra si mesmo e é isso. Tudo bem, você lida com isso. Mas você não sabe se você tá mentindo agora, lembrando dessa história da sua irmã. Se alguma memória que você agora tem dela é inventada ou não. Johnny. Ei, Sai de perto de mim, Klaus. não vou sair. Você não tá bem. Klaus, Johnny, olha o que acontece com todo mundo perto de mim, Klaus. Olha o que acontece. O que? Johnny. O que aconteceu não foi sua culpa. Foi o Phineas. Ele brincou com vocês. Com o Billy. Com você. Ele achou divertido, mas não tem graça brincar com os sentimentos dos outros. E nisso eu tô com a mão no ombro dele. Do Johnny. Foi. Fim. Ei, E se eu tiver inventado isso também? E se eu tiver inventado tudo isso? Nada disso. Nada disso é real, né? Eu É, inventei sim. tudo isso. é Eu sim. inventei. A Jess, Não, eu inventei a Nessa, eu inventei você. É Não, tudo, eu sou real. tudo na minha cabeça. Eu sou Eu vou real. acordar e vai estar tudo bem. Johnny. Eu vou acordar e vai estar tudo bem. O Kenny, ele O se quê? aproxima, Eu- ele coloca a mão na sua cabeça. Olha, eu não quero bater em você também. Então, Johnny, relaxou. Beleza? nós somos Ó, reais. somos reais. Ele dá um tapa assim na sua cara de leve. Tudo isso é real. Não é assim que você vai lidar com isso. A melhor forma de lidar com isso é você aceitar. E a gente vai estar aqui pra ajudar você com isso. O problema é, Foster, ele olha em volta. Como a gente vai contar o que aconteceu aqui pro pessoal da trilha? Que eu não faço ideia disso. Ele olha em volta, literalmente, parece uma cidade fantasma agora. Não tem nada, não tem ninguém. Todas as pessoas se transformaram em pó. Só tem as casas vazias, sem lembranças, porque todas elas também foram varridas. Não tem ninguém, não tem nada nessa cidade. Eu nunca... Eu não sabia que isso tudo... Que todos eles eram fantoches. Você lembra que você falou? De
ser, de ter alguém tão forte ao ponto de, de fazer todos esquecerem. Todos eram pó. Kenny, vai ser sempre assim. Ele senta no A chão, gente- ele a olha gente pro sempre Kotoko, vai perder. ele olha pro Kotoko, ele olha pro Billy caído no chão, deitado, apagadaço, e o Johnny tentando saber se aquilo tá acontecendo de verdade ou se ele tá inventando aquilo de novo. Mesmo ganhando, a gente sempre vai perder, Foster. Claro, não desse jeito. Isso aqui é tipo merda extrema. Eu sou maneta agora, caralho. Ele olha pro Kotoko assim. Era uma criança. Era o Phineas. Brincando com eles dois. Eu olho pro Johnny e pro... Por que ele fez isso? Com a cidade inteira. Porque. Qual. Isso não faz sentido. Quando ele fala isso, eu olho pro Johnny, eu vejo que... Como o Johnny tá? Ele já tá mais... Ele tá respirando mais tranquilamente ou ele tá... Completamente catatônico. Olhando tudo em volta, você vê que qualquer brilho que ele tinha nos olhos desapareceu completamente. Cara, o Kenny, ele olha em volta. Ele olha pro Billy no chão. Ele vai até o Billy. Ele bota a única mão que ele tem no bolso, assim, vai tateando. Ele alcança uma chave e ele começa a andar em direção à oficina. Kenny, vai fazer. O que eu vou fazer? Vou ligar pra lá e falar pra eles mandarem alguém pra cá. A gente não pode mais ficar aqui. Vai que aquelas coisas voltam de novo. Aqui não é mais seguro. Na verdade, eu nem lembro desse lugar direito. Ele começa a andar indo em direção à oficina. Esse sentimento é... Você também comum tem também. isso. Se você não tivesse visto as coisas que aconteceram, você também. Você não tem muita lembrança, não. Você tem pouca lembrança. Principalmente das pessoas. As pessoas, elas são só. Você lembra que tinham pessoas. Você não lembra exatamente quem eram, como eram. Nada. Tudo virou pó. Mas você ainda tem o sentimento. Que isso ele não conseguiu levar embora. Já que vocês mataram a criatura que impedia vocês de sentirem. Eu olho pro Johnny. Johnny. Eu peço desculpa pra você. Eu falei que eu ia ajudar, mas... Eu não ajudei em nada. Você ajudou. Não. Você ajudou. Na verdade, Eu que meu trabalho é evitar isso e... não que consegui aconteceu fazer foi- absolutamente nada. Você é uma criança. Pra você, você tá na época de brincar. Como eu falei, você não tem culpa disso. Foi o Phineas que tava brincando com vocês. Você nem sabia que tava nisso. Por favor. Olha pra mim. E por um momento eu hesito, mas eu olho, não nos olhos dele, mas mais ou menos na altura do peito dele. E você sabe que esse é o meu jeito de olhar para as pessoas. Johnny, teve uma vez que você olhou realmente pra mim. Aí eu me agacho na direção onde tava me olhando, que eu sei que ele não olhou pra mim. Pra olhar nos olhos dele. E aí eu desvio o olhar, eu não olho nos olhos dele. Promete pra mim que você vai parar com isso. De achar que a culpa é sua. Não é. Você foi uma vítima disso. Disso que você nem sabe. Você nem sabia que existia. Algo que era um conto. Um conto de fadas, provavelmente. Você é apenas uma criança.
Agora, vamos ficar próximo do Billy. O Kenny tá chamando ajuda. Eu me levanto eu faço um cafunézinho na parte de frente do Johnny, como eu sempre faço, como eu sempre fiz até o momento. E vou andando lentamente, cansado, até o corpo do Billy cair. E enquanto isso eu vou pra casa. Você não lembra onde era a sua casa. Eu vou vasculhar. Você vai andando pela cidade, olhando os lugares, as casas. Nenhuma delas tem foto nem identidade. Você olha pra elas todas e você não sente nada. Tem uma coisa em específico que eu tô procurando. Uma gaita de fole. Você vai andando pelas casas e você encontra uma casa que tem uma gaita de fole. Apesar de você não sentir nada entrando nela, nada como, nossa, essa aqui é a minha casa, você vê uma que tem uma gaita de fole. Eu pego a gaita de fole e saio de lá. Você sai e no momento em que você está fazendo isso e você está sentado próximo do Billy, Klaus, você vê o Kane, ele se aproximando depois de um tempo. Ele vem até você junto com o carro, ele tira o carro da garagem, ele bota ele próximo de você, ele sai do carro, ele fecha a porta, ele bota a chave. Eu tô sentado perto do corpo, tentando descansar e pensando. Ele se aproxima de você, ele senta do seu lado. Já chamei. Disseram que estão mandando gente pra cá. Eles vão demorar. Vai saber. Naquele porão da igreja, eu vi algumas coisas. Eu peguei algumas coisas. Eu pego a mochila, eu abro ela, um bolso da frente. Eu pego a ficha do Johnny e mostro pra ele. Ele olha pro papel. Mito o quê? Mitomania. Mitomania. Mitomancia. A arte de dobrar mentiras. Mitomania. Mitomancia. De mentira. Estou mentindo pra você. Ele olha. Mitomania. Que porra é isso? Ele mente tanto que acredita na própria mentira. Basicamente é isso que eu posso explicar pra você, já que eu acho que você não é tão inteligente quanto eu. Ah, merda. Ele olha pro papel. Eu não lembro dele ter mentindo pra gente. Na verdade, eu não lembro de muita coisa, mas. Eu acho. Pensa pelo lado bom, Foster. Você ainda tem as duas mãos. Ele olha assim pro lado. Tem salvar sua mão, na verdade. E eu pego o papel da mão dele, eu puxo e coloco na bolsa. Como a gente vai explicar isso pro mentor? Eu tô aqui pensando. E eu arregalo os olhos, preocupadíssimo. Realmente vai ser algo bem complicado. Eu tô fudido. Eu falo mais baixo isso. Você tá. Vocês veem o Johnny se aproximando. Eu tô com a minha mochila nas costas, aquela coisa padrão, chapéu. Eu tô com um chapeuzinho na cabeça e eu tô segurando uma gaita de fole. Eu chego, não falo com vocês, eu só sento em um canto. Eu olho pro Kane. Eu sussurro. Deixa ele. Será que Ele tá se acostumando. Será que a gente não deveria, sei lá, colocar o Billy dentro? Billy, a gente ainda pode chamar ele de Billy? É Billy ainda? Ele disse outro nome, ele disse William. Ele falou William. Não importa. Será que a gente deveria colocar ele dentro do carro?
Ele tá jogado na lama, né? Tá jogado no chão, não tem Ah, lama. tá, não tem Não, lama. não tá chovendo, não tem chuva. Cara, Mas olha só esse cara. Esses caras, mano. Eu Qualquer começo oportunidade. a me levantar. Seria bom. Você não vai conseguir levantar ele, porque Ele levanta, ele pega um lado assim e começa a levantar o Billy com bastante dificuldade, mas começa a levantar o Billy. eu ajudo ele. Vocês vão ajudando, vocês começam a colocar ele dentro do carro. Cara, vocês colocam ele dentro do carro, eu imagino que vocês não conversam muita coisa, se passa bastante tempo e vocês começam a ver alguns carros vindo, se aproximando da entrada da cidade. Tá quase, já tá endiecendo já, enquanto os carros eles estão se aproximando. Eu olho pra esse horizonte. Eles chegaram. E eu ainda não sei como vou explicar isso. A gente vai dar um jeito. Eu que vou estar mais fudido pra explicar isso. Vocês veem que dos carros saltam algumas pessoas. Todas elas vocês reconhecem como caçadores. E eles começam a se aproximar de vocês. E é aqui, por enquanto, que acaba a história de vocês. Mas não a live. A gente vai fazer uma pequena pausa e tem uma outra história que também, pelo menos uma parte dela precisa ser contada. Então, 15 minutinhos a gente já volta. Se passou uma semana desde que aconteceu o que aconteceu. Mas você não sabe disso, Mikael. Você tá aí vindo pra essa cidade porque o anel te trouxe aqui. E é só isso que você precisa saber. Você segue pelo caminho e você consegue ver a orla da entrada. É uma cidade fantasma, não tem ninguém. Você não vê ninguém, pelo menos. É aqui? Você se pergunta e você sente o anel mexer em resposta. Tudo bem. Você continua andando e enquanto você vai andando, você vê que, apesar de ser uma cidade fantasma, tem algumas pessoas espalhadas um pouco no centro da cidade. Enquanto você vai se aproximando, você percebe que elas estão portando armas e conversando. Elas logo percebem a sua presença e elas olham na sua direção. Elas olham, se entreolham assim, se aproximam de você. Você é daqui? Não, claramente. Certo. E o que você tá fazendo aqui? Aí tipo, o outro que parece mais amigável, ele... nós somos federais. Aí ele faz assim pro outro. É verdade, somos. E o outro faz assim. Eu tô só procurando uma coisa. Depois eu vou embora. Você tá procurando... Você perdeu... Você disse que não era daqui. Eu não disse que perdi nada. Disse que eu tô procurando. Eles olham estranho pra você. Tá bom. A gente pode te achar, procurar. O local ele tá fechado pra averiguação. Você... Eu olho pra ver se tá. Se o local que tá fechado é pra onde eu devo ir. Você vê que o local que tá fechado, que é o centro da cidade, é onde o anel tá querendo que você vá. Eu pego, observo, ver se tem outro tipo de. Se o foco de polícia só tá naquele local ali, ou se tá nos entornos. Você sabe que dar- não. Você sabe que tem gente em volta, mas você também sabe que ele provavelmente está cuidando disso. Como ele foi instruído a cuidar. Tá. Desculpa, eu vou ter que pedir pra você se retirar se você... Não, tudo bem. Eu pego, eu saio.
saio da vista deles como se estivesse voltando e vou dar a volta. Você não consegue ir até onde você precisa ir sem que Passar. eles percebam você. Vou ter que fazer isso, né? Por que eles dificultam tanto esse trabalho? É simples, era só me deixar passar. Realmente é lamentável. Pego. Tipo, eu tava dando meia volta, eu olho. Amigo, a gente disse que você não pode ficar aqui. Eles falam quando você para de andar. Eu começo, tipo, puxando. Por que eles não deixam simplesmente me embora? Por que eles não saem de perto? Por que eles continuam fazendo isso? Essa tolice, por que eles estão chegando? Eles sempre olham enquanto você continua falando sozinho. Desculpa, amigão. Eles vão se aproximando. Um deles coloca a mão no seu ombro. Você não pode Ela tá ficar. com ele. Faz um teu teste aí. Faz a sua rolagem aí. D20. Eu sei o que tem na tua ficha. Você coloca a mão como se você estivesse alcançando alguma coisa, e enquanto você vai na direção dele e estende quase como se você estivesse cortando ele com alguma coisa, você sente na ponta dos seus dedos ela se materializando, como se ela não tivesse ali no momento que você atacou, mas como se ela tivesse no momento que você decapitou a cabeça daquele cara, completamente. Você corta ela fora, ela cai, você vê um esguicho de sangue saindo, o outro, ele olha, que porra é essa? Dele. Você o quê? Vou com a lâmina em direção ao pescoço dele. Faz seu teste. Novamente, você quer cortar a cabeça dele também? Uhum. Você corta a cabeça dos dois no centro da cidade, os dois caíram mortos. Você literalmente brandiu 2 vezes a sua Kusarigama e eles desapareceram. Eles simplesmente morreram. É fácil demais. Eu só pedi pra me deixar passar. Não queria fazer isso. Nossa, ceifador, assim não tem graça nenhuma. Você Nunca tem escuta graça. essa voz vindo do lado, saindo do lado de uma das casas, e você vê um cara se aproximando. Ele tem trapos por todo o corpo, tampando, que deveriam ser bandagens, mas elas estão completamente ensopadas em sangue seco, a não ser o das mãos, o dos dedos, que o sangue não parece estar seco. Você vê que ele vai se aproximando de você, e enquanto ele tá se aproximando de uma das casas, a porta ela se abre, olha na sua direção e ele alcança a arma, ele aponta a arma na sua direção. Parado, porra! Ele estende a arma na sua direção e ele não viu o cara que tá atrás dele. Eu levanto a vida. Você levanta as mãos. Quem é você, seu filho da puta? Eu teria cuidado. Ele olha pra você, cala a boca. Ele começa a apontar a arma na sua direção Eu e faço tchau junto. você vê ele se aproximando e colocando a mão no pescoço. Você deveria ter ouvido ele. E no momento que ele toca, a pele dele começa a pupular, quase como se ele tivesse estando sob efeito de uma doença, só que ela se alastra em segundos, em milissegundos. Ela toma a traqueia e ele não consegue respirar. De repente, bulbas começam a aparecer por todo o rosto, por todo o corpo. Ele começa a se tornar literalmente uma criatura cheia de bolas de pus e sangue e começa a vomitar sangue no chão e ele continua apertando o pescoço. E quanto mais ele aperta, mais avançada a doença ela vai se tornando, até que o cara ele simplesmente cai morto no chão. Faz tempo. Viu? Assim tem mais graça. Nenhum deles precisava morrer se ele não pedisse, não. Você não deveria se importar com isso. Eu estou aqui para ajudar você de qualquer jeito. Bom, amando dele, claro, mas você veio aqui pegar alguma coisa. Já achou o que veio pegar? Eu vou. Eu olho pro. Você sente o anel. Ele começa a te guiar. Um dos seus olhos
avermelhado, o outro dourado, e você começa a sentir que você está se aproximando daquilo que você tem que pegar. Eu continuo. Você bota a mão no chão e você vê que tá um pouco enterrado. Você cava com a mão e você encontra um pedaço de espelho quebrado. É isso? Você segura e no momento que você toca, você sente o anel, ele começa a brilhar e do seu lado a figura de uma criança completamente dourada, uniforme, ela coloca as mãos em cima da sua mão e você sente que ele começa a sugar a existência desse fragmento amaldiçoado. Você sente enquanto ele continua sugando e não só suga a existência para si, mas também passa o que quer que a criatura saiba fazer para dentro do seu corpo. No momento que você sente, você vai esmagando com a mão e aquilo se transforma em pó. E no momento em que aquilo se transforma em pó, você solta um ar gélido e você sente que o que quer que seja que aquela criatura fazia, você consegue fazer igual agora. E você também sente que falta pouco. Só mais alguns pedaços. Só mais um pouquinho de existência e ele vai estar desse lado. Falta pouco. Quando ele botou as mãos sobre mim, e, tipo, o bichinho estourou do meu lado. O mensageiro, ele continua olhando pra você enquanto você tá segurando. Ele olha na sua direção. Cara, eu não me canso de dizer o quão roubado isso é. Tudo valia. Já fiz o que tinha que fazer. Vamos. Tá bom. Essa cidade também parece meio morta, né? Ele olha assim pra trás e você vê outros caçadores da trilha, todos eles da mesma forma que esse cara agora tá, que é em bulbo, tá ligado? Completamente doente, acelerado em doença. Você sabe que ele fez isso. Que triste. Triste? São só caçadores. Fodam-se eles. Se tivessem achado algum de nós, provavelmente iam vir com um papo torto de que a gente também tem que entrar na trilha. Eu quero que se foda a trilha. Você também deveria querer, já que isso não tem nada a ver com o fato de você ser viciado em pegar fragmento. Você pensou do seu jeito, eu penso no meu. Eu só acho isso lamentável. Só preferia que eles não entrassem no seu caminho, porque eles morrem. Bom, Mas se você, sei lá, gosta disso, é mais Não tem nada a ver divertido com isso. assim. mas não muda o fato de ser triste. Vocês falam isso enquanto vocês vão saindo da cidade. Você não tem mais nada que você precisa aqui. E você continua andando. Enquanto você vai andando, os seus olhos, um avermelhado e um dourado, eles, pouco a pouco, eles vão se tornando novamente normais. E é aqui que a gente vai acabar, finalmente, o primeiro arco da Trilha do Caçador. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E a gente vai continuar. Pode abrir a câmera para todos os cornos aparecerem. E eu vejo vocês daqui a um mês, não mais na Trilha do Caçador, mas em outro projeto que a gente já começou a trabalhar. E é isso. Muito obrigado para quem viu até o final da história. A gente se vê novamente.